Eu vivo mais na minha cabeça do que na vida real. Bom, buscadores da verdade, se você está aqui, é hora de eu entregar o ouro para você. Calma, fica. Eu vou entregar o ouro, tudo que eu aprendi em anos de vida, tudo que eu ando absorvendo da realidade e não deixando isso me influenciar totalmente. Mas tudo ao nosso redor nos influencia. Tudo ao nosso redor nos influencia. Os livros que você lê, as pessoas com quem você se relaciona, as coisas que você consome na televisão, no, nos jornais, no celular. A internet é uma big rede de influência. E se você quer ser um creator, um criador de sucesso, tudo vai depender somente e única, exclusiva de você. Eu viralizei alguns vídeos aqui nesse canal. No canal antigo que eu tinha, nesse canal não tem nenhum vídeo ainda. Esse vai ser o primeiro vídeo postado e eu vim aqui falar de vivo mais na minha cabeça do que na realidade. Mas vamos pro ouro, eu vou entregar o ouro aqui agora. O que eu aprendi em longa jornada de se deixar influenciar, a melhoria de vida tá baseada na melhoria do que você consome. Tudo que você consome vai ditar como o que você pensa. Buda falava: pensamento se torna palavras e palavras se torna realidade. Então, quando a gente usa palavras como uma fonte de poder, e a palavra tem mais poder quando tu as pratica, então as palavras têm um segundo poder, que é uma ferramenta. A gente vai usar as palavras como uma ferramenta. Uma ferramenta de mudar seu mindset. Você pode notar que a qualquer momento você pode mudar seu mindset. Você pode parar de pensar mal sobre si mesmo. Nunca pense mal sobre si mesmo. Nunca fale algo ruim sobre si mesmo. Isso eu aprendi que eu devo, se eu quero mudar minha realidade, eu tenho que mudar a minha identidade. Eu tive alguns leves vícios, vício em academia, vício em journaling, vício em aprender novas línguas, vício em leitura, alguns vícios positivos. Mas junto com a dopamina, que é a dopamina do delay gratification, que, aquilo que eu quero tá lá longe, mas se eu colocar passos todos os dias, every day, day by day, day after day, hour after hour, se eu colocar tijolinho por tijolinho, você tem que colocar tijolinho por tijolinho até o muro ficar pronto, para sair esse muro maravilhoso. E tem uma coisa muito interessante que eu notei. Você dorme na cama que você fez. E o que isso significa? As suas ações, suas atitudes vão estar com você quando você deitar na sua cama. Tudo que você fez vai aparecer para você. Vai aparecer overthinking, talvez, né? Pensamentos em demasia. Vai aparecer, talvez, coisas que a sua sombra. E aquele que encara a sua sombra é capaz de crescer. Quem encara suas sombras, a parte que você não quer ser. A sombra é basicamente alguma coisa que você não queira ser, alguma coisa que você não concorda em si mesmo, alguma coisa que você não gosta em si mesmo e você tenta negar. A sombra é basicamente tudo aquilo que a gente quer afastar de nós, aquilo que a gente nega em nós é uma negação. É algo que a gente não quer olhar. É o lugar para onde a gente não quer olhar. Então, se você não quer olhar alguma coisa, qual é o problema se você parasse e encarasse a si mesmo no espelho? Encarasse todas as suas atitudes, encarasse todas as suas ações. É, então, o problema, se você vê o problema como algo pequeno, o problema como não tem importância meu problema, o problema naturalmente diminui. Você minimiza e diminui o problema pensando que ele é imaginário ou que ele não tem importância. Ok, mas não que você vai negar o problema. Você vai ser um solucionador. Então, na internet, as pessoas que são solucionadoras, elas empacotam soluções e colhem feedbacks, traqueiam as coisas a partir de um feedback. Porque na internet tem redes de comunidade. Tem comunidades infinitas dentro da internet. E você tem que saber muito bem que tipo de pessoa você está ouvindo. Quem você escolheu ouvir. E eu era muito tímido, né? Quando eu era criança, eu não conseguia interagir com as pessoas. Teve uma vez que tinha um amigo secreto entre a família, ele estava com o microfone, estava de noite e a gente tinha que comprar os presentes, ir numa loja comprar os presentes, empacotar o presente para entregar para o nosso amigo secreto. E chegou o momento do grande dia de entregar os presentes.
eles estavam entregando com o microfone, aquela voz alta, e todo mundo ouvindo, prestando atenção em quem é o amigo secreto do outro. Quem será? Nossa, era essa pessoa e ninguém sabia, mas agora ela deu índices, indicadores que era aquela pessoa. E quando chegou na minha vez, o microfone chegou na minha mão. Eu era uma criança tímida, introvertida, eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de falar com as pessoas. Tudo que eu pensava eu guardava dentro de mim. Eu não queria expressar para o mundo o que eu sentia. Eu não conseguia expressar para o mundo o que eu pensava, meus valores pessoais, minha filosofia de vida, o que eu achava da vida. E quando o microfone chegou na minha mão, eu travei, eu entrei em choque. Eu queria fugir dali, eu queria correr para um lugar que ninguém me via, eu queria ser invisível, que ninguém me visse. Então eu notei, esse é meu medo, medo de falar em público. Mesmo que seja um ambiente de família, para mim eu tinha medo disso. Eu falei, eu vou ter que enfrentar esse medo. Eu fui crescendo e quando eu tinha 9 anos de idade, eu tentei escrever meu primeiro poema. Minha primeira poesia fora do auxílio da escola. É algo autodidata. Eu mesmo pegar e escrever algo que parte de dentro de mim, algo que eu observei no mundo. Então eu escrevi, não passei das 2 primeiras linhas, mas eu falei, nossa, pelo menos você tentou. Então eu fui escrevendo, 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 e até o ato de escrita para mim hoje é natural. Eu estudei copywriting, fiz algumas copies que me renderam algumas vendas e tal, mas no fundo eu gostava de escrever. Então eu encontrei isso e falei, uau, isso é incrível escrever, desde que alcance alguém e essa pessoa possa ter a sua percepção sobre o que você enxergou. Porque a gente não tem controle sobre o que o outro pensa, do que a gente está falando. E ao mesmo tempo que a gente está pensando sobre o que nós estamos falando, estamos pensando sobre o que o outro acha sobre o que estamos falando. Então tem essa interação de várias, várias perspectivas e percepções da realidade. Então eu fui pro teatro e gostava de expressar mim mesmo em cima de um palco, porque eu fui e enfrentei esse medo que eu tinha de colocar para fora. Eu comecei a interagir com pessoas, com meninas e meninos dentro da sala de aula, comecei a fazer amizades, comecei a colocar para fora, me expressar, de expressar a mim mesmo para as pessoas, independentemente do resultado, se eu colhia um grande indicador de que, bom, a minha comunicação foi boa, porque o objetivo da comunicação é a experiência do outro, é a reação do outro. Porque toda vez que a gente comunica, o outro é estímulo, você dá um estímulo, estímulo e resposta. Você dá um estímulo, o outro te dá uma resposta. Você faz perguntas abertas, você leva a pessoa à reflexão, perguntas de reflexão. Então eu fui estudar comunicação, porque eu era um péssimo comunicador, eu era péssimo em comunicação. E eu fui ler em voz alta, eu fui pro teatro, falar em público. E teve uma vez que eu tava fazendo um show, eu montei um grupo de música que era hip hop misturado com pop. Montei esse grupo de música e a gente foi fazer shows. A gente escrevia as músicas, pegava uma batida de alguém, comprava a batida, ia no estúdio, gravava. E aquela sensação de estar com o microfone, o fone de ouvido, a batida e você cantando em cima daquilo, para mim era ressoava na minha alma de forma assim lúcida, de forma foda, que eu gosto de cantar. E descobri isso. Então, uma vez eu tava fazendo esse show, eu tava com o microfone na mão, o som tava saindo da caixa de som, tava tocando, todo mundo parando ali, olhando diretamente pros entregantes do grupo, e naquele momento eu errei a letra. Bah, não acredito, Mendes, você errou a letra, mas você praticou tanto, você ensaiou. Não me diga que você não ensaiou. Sim, eu ensaiei, mas eu errei a letra, mas eu voltei com um improviso. Eu falei, errei, mas eu improvisei. Aí chegou o momento que eu fiz um discurso. Eu não me lembro bem como era o discurso, mas eu falava sobre as pessoas que estão aqui, as pessoas que falam a mesma língua, e etc, e etc. E continuava o discurso. Todo mundo levantou e me aplaudiu.
Acho que a minha palavra de alguma forma tocou na alma delas. Eu falei, eu sou bom comunicador agora? Será? E eu comecei a abordar grupos de pessoas em festas. Eu vi um grupo de mais de 3 pessoas, mais de 5 pessoas, eu falava, esse é o desafio. Porque eu me lembro em cima do palco do teatro. Eu tava no palco no teatro atuando, pegava o roteiro na minha mão, descrevia aquilo para mim mesmo, eu decorava tudo e colocava emoção. Não era estático, era movimento. Espírito é movimento e movimento é espírito. Em cima do palco tem muito movimento, do palco do teatro. E as luzes, e antes de subir em cima do palco, a preparação para o dia da peça, a peça final, onde o pessoal recebe aquilo que você praticou tanto para entregar, e a entrega é surreal. Então, eu fui nesses movimentos. Agora eu vou contar de quando eu comecei a abordar grupos em festas. Eu lembro uma vez, eu fui para um rolê com um amigo, a gente se arrumou e tal, a gente preparou as coisas, passou um perfume, aquele cheiro de perfume no ar, uns amigos, umas amigas, a gente foi pra festa. Chegou lá, pessoas escandalosas, vozes de ambiente, o ambiente todo focado na música, etc. É um ambiente mais dançante, né? É mais linguagem não verbal numa balada do que ficar falando, né? Às vezes você vê uma mulher dançando, às vezes ela não quer conversar, ela só quer dançar, né? Só quer movimentar o corpo. Mas então, eu cheguei num grupo de umas mulheres que tava lá, tinha umas 4 mulheres. Eu cheguei naquela mulher que parecia que era líder do grupo. Eu falei, se eu ganhar a atenção da líder do grupo, as outras mulheres vão me dar atenção porque a líder do grupo deu atenção para mim. Então eu fui lá, troquei ideia com a líder do grupo. Ela tava com a linguagem aceitável, a minha linguagem, ela tava aberta. Então a gente ficou ali conversando e tal, enquanto rolava a festa. Daí eu e meu amigo fomos abordar outros grupos dentro do rolê. A gente uniu um grupo no outro grupo e quando a gente foi ver tinha umas 10 minas na nossa volta. E eu tava totalmente sem dinheiro esse dia. E não consegui nem pagar um drink pra mulher, mas ok. Esse era uma grande dor que eu tinha, né? Mas eu falei, eu perguntei, né, por que eu vou pra festa sem grana, velho? E aí eu parei com esse hábito de ir pra festas e tal. Mas a gente uniu os grupos, né? A teoria dos grupos, se você ganha respeito de um grupo, o outro grupo fica mais suscetível a te dar o respeito também. E uma daquelas mulheres estava falando pra mim que ela era uma princesa e tal. Ah, bah, eu sou uma princesa, etc. Falei, tá, uma princesa. Você parece mesmo uma princesa bem bonita, né? Bonita e tal, e é necessário um approach diferenciado de você gerar valor e também ter um ponto em comum. Eu acho que o rapport está muito conectado ao ponto em comum e você gerar valor, agregar valor sem segundas intenções. O rapport é você conectar emocionalmente com alguém e vocês dois ficarem em sincronia. Quando você nota que tem espelhamento, um e o outro está espelhando os movimentos, espelhando a palavra, a fala um do outro, aí existe conexão, existe. Se tem espelhamento, tem conexão, tem rapport. O espelhamento deve ser de maneira sutil, nunca deixando o outro ver que você está espelhando ele, mas você ser diferenciado também e você abordar, fazer approaches com quebra de padrão. Então, bora pra cima. É só o começo. Eu vivo mais na minha cabeça do que na vida real.